Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem vos fala é seu amigo pastor Cada Miranda. Venho novamente por esse vídeo, por essa live, e está trazendo um conteúdo para o seu conhecimento e entendimento sobre a palavra do Senhor. Neste vídeo, nesse canal, nós iremos agora estudar um pouco sobre a angelologia, tá? A doutrina sobre os anjos. Em primeiro termo, a gente sabemos que a tradução de anjo, ela simplesmente significa o mensageiro. E o que nós vamos entender sobre os anjos? Nós vamos entender um pouco mais sobre a hierarquia e sobre as suas funções e o seu propósito sobre a humanidade. Primeiramente, a gente sabemos que a criação dos anjos, ela veio simplesmente da parte divina, que foi da parte de Deus. E a própria palavra de Deus fala em Salmos 91, que Deus ele envia os teus anjos para que não tropece em nenhuma sequer pedra. Ele te livra, te guarda e tudo mais. Nós sabemos o que? Que os anjos, eles são anjos mensageiros por Deus. E nós sendo filhos de Deus, aqui habitantes nessa terra, nós sabemos que somos rodeados pelo mal nessa terra. Então Deus ele envia os seus anjos como servos para nos servir e nos guardar. Os anjos eles simplesmente são como o ser humano, portanto são seres espirituais e eles não são feitos em matéria física ou carne. Nós vamos entender que os anjos eles simplesmente, todos eles não têm gêneros, não têm sexo como nós, e eles não se casam e não se dão em casamento como a humanidade que nós vivemos, que no caso somos feitos de carnes e eles não se contaminam e eles também não se escarnecem porque eles são espírito, eles são formados em forma de espíritos. E nós vamos entender o que sobre a angelologia? Que os anjos eles são simplesmente criação da parte de Deus e o propósito é obedecer a palavra de Deus. Nós entendemos que os anjos eles são revelados no Antigo e no Novo Testamento. Se nós formos estudar de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver simplesmente muitos comentários sobre os anjos. Que guardam, anjo de justiça, anjo que o adoram, anjo mensageiro, anjo de batalha. E nós vamos ver que cada anjo ele tem simplesmente a sua função. Eles foram feitos simplesmente para obedecer aquilo que foi determinado por Deus. Então nós vamos entender sobre os anjos, que são servos de Deus, que estão ao seu redor para prostrarem e o adorarem. Nós vamos entender sobre os anjos querubins, Nós vamos entender que no livro de Ezequiel, capítulo 1 em diante, o capítulo de número 10, se não me falha a memória, Ezequiel ele simplesmente vai ser arrebatado em espírito e o próprio Deus vai revelar os anjos sobrenaturais, celestiais sobre a vida do profeta Ezequiel. Mas o que nós vamos entender sobre os anjos querubins? Anjos querubins, eles são simplesmente mensageiros de Deus. E o que nós vamos entender? O que nós temos que entender? Que os anjos, da forma espiritual que elas são criadas, elas não são da mesma forma que nós pensamos do nosso pensamento físico. Porque muitas vezes, quando falamos de anjos, nós vamos entender e vamos pensar de um anjo que só tem 2 asas, tem aquela coroa na cabeça, como uma conta de fada. Mas não é bem assim. Os anjos criados por Deus, eles simplesmente têm um propósito totalmente diferente do nosso pensamento limitado. E nós devemos entender a forma da criação dos anjos e como eles são e quais são os seus propósitos. Nós vamos entender que os anjos querubins são anjos mensageiros de Deus. E nós vamos ver que nessa visão que Ezequiel tem, ele vai expressar simplesmente anjos que não têm só uma cabeça, que não têm só um rosto, mas tem vários tipos de rosto, como de leão, como o rosto de um homem, como o rosto de uma águia e assim por diante. Então nós vemos que os anjos expressados por Deus, da parte de Deus, não são anjos que nós muitas vezes pensamos que são. Anjos com uma coroa na cabeça, ou simplesmente anjos que têm só 2 asas e estão ali de uma forma linda e eficaz ao nosso ponto de vista. Não. Os anjos eles são simplesmente criados de uma forma sobrenatural da parte de Deus e acreditamos que se Deus permitisse, nós vemos no mundo físico a qual nós vivemos, nós iremos se assustar pela sua formosura, porque a forma que a Bíblia resume a criação dos anjos, a sua estatura é totalmente diferenciada daquilo que nós pensamos.
Amém? Então o que nós entendemos? O anjo querubim é um anjo mensageiro que vem da parte de Deus. E Ezequiel ele é arrebatado em espírito e ele vai simplesmente ver essas visões de um anjo totalmente transformado em vários rostos diferenciados, asas, tem anjos que têm um olho só e assim por diante. Nós vamos entrar também na passagem de Isaías, que Deus ele simplesmente permite que Isaías venha ver o anjo com 6 asas. 2 cobriam seu rosto, 2 voavam e assim por diante. Nós já conhecemos essa passagem. E o que nós vamos entender? Que esses anjos serafins são anjos que andam ao redor do trono de Deus, louvando e enaltecendo o nome do Senhor. Então nós vamos ver que o anjo serafim é o anjo que vai prestar adoração ao trono de Deus. Então aquele anjo ele é específico, criado por aquele propósito. E nós vamos ver mais um anjo citado também, a qual nós entendemos no livro de Daniel, o anjo chamado Gabriel, que é um anjo querubim, considerado um anjo mensageiro, ao qual Daniel ele faz um propósito de 21 dias. Então, ali o anjo foi lhe entregar uma bênção. Só que a Bíblia vai dizer que houve uma guerra travada no mundo espiritual. E Deus ele simplesmente ordena que o arcanjo Miguel, chefe dos exércitos, príncipe dos exércitos dos anjos, considerado um dos anjos mais poderosos de guerra, criado, simplesmente especializado naquela função a qual Deus determinou, o anjo de guerra, um anjo que vai ali para a peleja. Nós vamos entender ali que Deus envia o arcanjo Miguel. Olha só para você ver como os anjos respeitam a hierarquia. O anjo querubim, que é o anjo mensageiro, que no caso é o Gabriel, ele é um anjo mensageiro. Ele foi para entregar uma bênção através da parte de Deus para Daniel, através do seu propósito. Mas o que nós vamos entender? Nós vamos entender que ele agora vai se deparar a uma potestade das trevas durante essa entrega dessa bênção. E nós vamos entender que o anjo querubim chamado Gabriel, ele simplesmente vai se reter e ali fica travado. Mas ele é um anjo. Por que ele não simplesmente derrubou aqueles demônios? Porque Deus ele concede autoridade sobre os anjos que são da parte de Deus para aniquilar as potestades malignas. Com certeza. Só que há uma hierarquia e essa hierarquia tem que ser respeitada. Como nós falamos, o anjo serafim é um anjo que vai simplesmente estar ao redor do trono de Deus, louvando e glorificando na presença de Deus. O anjo querubim é um anjo que é um anjo mensageiro, que vai lá entregar uma mensagem da parte de Deus. Então ele não é um anjo específico em adoração e também não é um anjo especialista em guerra. Ele é um anjo em pró a mensagem que vem da parte de Deus. E o que nós vamos entender? Deus agora enviou o arcanjo Miguel para simplesmente destravar aquela guerra, porque ele é chefe. Arcanjo significa algo de autoridade, ele é chefe, ele é príncipe no céu dos exércitos, entre um dos anjos mais poderosos. E Deus enviou o arcanjo Miguel para destravar aquela guerra, para que o anjo querubim Gabriel viesse entregar a bênção para Daniel. Então nós entendemos que os anjos eles foram criados, só que cada um foi criado com um propósito determinado por parte de Deus. Anjo de mensagem, anjo de adoração, anjo para servir os servos de Deus, entendeu? Anjos para estar diante do trono de Deus, anjos para estar no campo de batalha também. Nós vemos que em Apocalipse, a própria palavra de Deus, ela se revela que houve-se uma guerra travada no céu entre o dragão e a antiga serpente, e o arcanjo Miguel e seus anjos. Porém, o dragão e a antiga serpente não prevaleceram e eles venceram a guerra, o arcanjo Miguel e os seus anjos. O que nós entendemos? Que o arcanjo Miguel, ele é um anjo de guerra. Então, ele é um dos anjos mais poderosos, por ele ser arcanjo. Então, o que nós entendemos aqui? Nós vamos entender que simplesmente a hierarquia dos anjos, eles têm que ser respeitados. Nós vamos ver que os anjos também têm poder para se transfigurar também. Anjos têm poder simplesmente para comer também. Nós vamos entrar na passagem no livro de Abraão, no livro, na verdade, de Gênesis, onde nós vamos escrever sobre a história de Abraão, e nós vamos ver que os anjos desceram do alto céu, transfiguraram em pessoas, e ali se alimentaram, naturalmente, com Abraão, conversaram. Então nós vamos ver o intuito daqueles anjos. O intuito dos anjos é da mesma forma do homem da natureza física, porém eles são seres espirituais. Eles participam da mesma mesa, eles têm o mesmo sentimento, as mesmas emoções, eles conversam, eles dialogam
com a gente, da mesma forma que eles são enviados da parte de Deus para nos guardar. Porque a Bíblia nos relata que existem milhares e milhares de anjos, né? E nós vamos entender que nesse propósito, que havia milhares de anjos, Deus ele sempre via um dos seus conservos para estar nos guardando de tudo o mal. Porém, o que nós devemos entender? Nós não devemos adorar os anjos. Porque assim, nós vamos entender no livro de Colossenses, capítulo 2, 3, entre os primeiros capítulos ali, que a igreja colossenses, eles simplesmente faziam culto prestado a anjos. O que acontece hoje em dia? Tem muitas pessoas que eles deixam-se levar pelas suas emoções, em contemplar a formosura de um anjo, a sua grandeza espiritual, e o que acontece? Ela simplesmente acaba se corrompendo, idolatrando aquela imagem, idolatrando aquele ser que também é uma criação do nosso próprio Deus, e acaba cultuando anjos, a qual nós tivemos através de outras entidades e organizações religiosas que prestam reverência a tipo de anjo. Mas nós devemos entender que anjos são criação de Deus, da mesma forma que nós somos criação também do nosso próprio Deus, e nós devemos entender que os anjos estão para servir o trono de Deus, servir segundo a palavra de Deus e também para nos guardar e nos livrar. Então, nesse tópico da angelologia, é isso que você tem que entender. Você tem que entender o propósito dos anjos, você tem que entender a função delas e eles respeitam as suas funções. E os anjos estão para servir a Deus e também para servir a criação divina de Deus aqui na terra, a qual nós somos servos de Deus, né? Então Deus ele envia simplesmente os seus anjos para nos guardar e nos livrar de tudo. Bem, essa foi uma breve aula sobre a angelologia. Não tem muito o que se explanar sobre os anjos, porque se nós formos se aprofundar, nós vamos entrar aqui, nós vamos ficar muito tempo estudando sobre os anjos. Nós vamos entender cada tópico, cada propósito, mas esse aqui é um curso básico para você ter uma mentoria, um pouco de entendimento e entender o propósito dos anjos. Quais são a sua vocação, quais são a sua intenção, e se eles realmente têm uma hierarquia. Eles têm a hierarquia, como eu falei, querubim é mensageiro, serafim é de adoração, arcanjo é de guerra. Esses foram os primeiros 3 tópicos que eu dei para você entender um pouco da hierarquia que exige nos anjos no céu. E também tem os anjos que estão ao redor do trono de Deus e os anjos que os servem também a população humana para guardar e livrar de todo mal. Anjos também têm emoções, sentimentos também como seres humanos. E nós vamos entender isso no livro de Abraão, lá no princípio de Gênesis, quando os anjos descem, eles têm poder para se transfigurar, os anjos têm poder para fazer tudo o que eles quiserem, porque foi concedido autoridade para eles. Amém? Então, fique por dentro desse canal, compartilha, deixa o seu like, abra um pouco o seu entendimento. Se você quer se aprofundar mais sobre a angelologia, procure estudos aprofundados diante da palavra de Deus e mergulhe no seu crescimento. Amém? Próxima aula estaremos dando o estudo sobre a demonologia e vamos entender também sobre o propósito dos demônios, a sua intenção, o porquê Deus permitiu que esse mal viesse vir sobre a humanidade através desses anjos caídos do céu, e nós vamos entender também a sua hierarquia, que também tem no inferno também. Amém? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.